medir a evolução nos estudos? Vamos falar sobre isso? Vamos lá! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, me especializo nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. E o assunto de hoje, do nosso quarto vídeo, nosso queridinho, lembra que a gente fez uma série aqui do Netflix, que eu prometi que ia falar para vocês? Este é o nosso quarto vídeo e nós vamos falar sobre como medir esta evolução. Esse é um vídeo mais curto, mais objetivo, mais direto, porque ele é muito prático. Então a ideia aqui realmente é passar para vocês técnicas práticas, que você vai analisar e ver evoluir ou não evoluir, tá certo? Então isso é bastante importante. Tudo que eu tô passando para vocês aqui nessa série de vídeos são coisas que eu aplico dentro da minha mentoria com os meus alunos. É claro que boa parte do que eu tô falando para você fazer sozinho, a gente é que faz aqui. Mas se você não tem quem faça para você, é muito importante que você leve isso em consideração para que você faça. Tudo bem? Então, vamos lá. Débora, como que eu vou medir? Porque olha só, engraçado, uma dor comum entre os candidatos, eu gostaria de saber se é uma dor sua também. O aluno chega no próximo da prova, próximo do período de provas, eu tô me sentindo perdido, eu não sei se eu estudei certo, eu não sei se eu estudei suficiente, ele tá se sentindo realmente perdido. O que é importante a gente ver com tudo isso? Primeiro, você nunca vai ter a sensação que você fez tudo. Isso ninguém, tá, gente? Ou raríssimas exceções. A gente sempre acha que pode ter feito mais, que poderia ter estudado mais, e até aí tá tudo bem, é tudo normal, é normal. Só que é importante você ter a consciência tranquila de que você fez tudo que você podia ter feito, ok? Então isso vem ali daquela sequência de vídeos. Como que eu vou ter certeza que eu fiz tudo? Eu planejei, eu tenho um cronograma, eu executei meu cronograma, eu coloquei metas e cumpri. E agora, coloquei meta, cumpri e medi a minha meta, se eu estou atingindo ou não estou atingindo. Lembra, gente, isso aqui, ó, podia ser um vídeo, eu não fiz um vídeo gigante, porque fica muito complicado, por isso que eu fracionei em série, tá? Em 5 vídeos para vocês assistirem, fica mais fácil até para você degustar e você conseguir realmente parar e pensar em tudo isso. Pretendo fazer série com outros temas, inclusive quero a sua sugestão. Sobre o que você gostaria que eu falasse dessa uma série de vídeos explicando? Coloque aqui nos comentários porque eu vou ver e talvez a sua sugestão seja aceita. E aí, ó, aproveita que você parou para colocar nos comentários, já se inscreve no canal, ativa o sininho para quando eu colocar conteúdo novo o YouTube te avisar, beleza? Já faz tudo isso aí. E volta para cá, que é importante, nós vamos falar aqui hoje. Então, olha só. Nós temos uma meta grande. Lembra da sequência de vídeos? Qual é a nossa meta grande? Desde o primeiro vídeo eu coloquei lá como exemplo o Unesp, se eu não me engano, mas pode ser qualquer faculdade, tá, gente? Que a Banca Vunesp prepara. Tem Santa Casa, FAMERB, FAMEMA, Jundiaí, São Caetano, Unesp, Unifesp, não importa. Eu tô usando a Unesp aqui como exemplo só porque eu preciso de um nome. Então, tô usando a Unesp, poderia ser qualquer uma. Então, nossa meta é passar na Unesp. Lembra? Nossa meta maior. Dentro dessa meta maior, nós fracionamos em 10 blocos. Dentro de cada bloco, todas as matérias. A gente criou meta realista para a gente cumprir e tal. Como que eu vou medir? Para eu medir minha evolução e saber se eu chego lá ao ponto de ser competitivo, porque, gente, olha só. A gente vai pro vestibular da Unesp e aí o pessoal fala, tem 300 candidatos por vaga ou quase 300 candidatos por vaga. Só que tem uma coisa importante. Desses 300, quase 70% desse grupo não tem a menor ideia do que está fazendo ali. Eles estão ali realmente tentando a sorte. Um aluno que estuda de forma aleatória, que não mediu, ele tem chance de passar numa Unesp da vida, gente? Infelizmente, não. Não funciona. Então, para que você realmente seja um candidato, uma candidata competitivo, para que você realmente esteja no jogo competindo com uma vaga, você precisa estar num nível de jogo, num nível de acertos significativo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui exemplos, fica mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Unesp, nota de corte, em torno de 77, 78. Vamos partir do princípio que está entre 75 e 78 a nota de corte. De 80, primeira fase, entre 75 e 78. Vamos supor que seja 75. Vamos pegar um número aqui para ficar mais fácil. Exemplo, tá, gente? Se a nota de corte vão ser 75 acertos, né? A gente espera entre 75 acertos. Nas minhas simulações, nos meus simulados, se eu estiver acertando até 75, está ruim.
Ruim, Débora, mas eu tô na nota de corte. Só que se naquele ano subir 1 ponto, você tá fora. E quando nós estamos falando de Unesp, eu preciso acertar 2, 3, 4 pontos acima da nota de corte. Então, para eu saber se eu sou uma candidata realmente que está na competição, que tenho chance de aprovação, nos meus simulados, nesse período de treino, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui, que eu estou medindo nessas minhas métricas, eu preciso estar acima da média de corte. Aí sim, se eu estiver acima da nota de corte, há um tempo treinando, estou verificando, estou medindo, estou corrigindo, aí sim eu estou no jogo para realmente ganhar. Eu tenho chance de chegar lá, acertar mais e conseguir minha vaga. Tudo bem? Então é muito importante para eu medir, eu tenho que saber o seguinte, onde é que eu quero chegar? Ah, Débora, todo mundo quer chegar em gabaritar a prova, 90 de 90. Poxa, eu sei, né? Que o ideal seria a gente acertar 90 de 90, mas, poxa, eu posso buscar 85 de 90, igual o nosso grupo esse ano, nós temos vários casos, né? 85, 86, 84 de 90, é um bom número? Eu posso buscar isso. Por quê? Se eu estou partindo do princípio que o corte vão ser 78, eu estou acima, eu tenho chance. Só que essa é a minha meta, é lógico, se conseguir 90, meu Deus do céu, parabéns. Mas a minha meta é chegar próximo disso. Só que, Débora, como que eu vou saber se eu estou próximo disso ou não no meu período de estudos? Então, olha só, uma coisa importante, vou ensinar para vocês aqui uma coisa que a gente faz na nossa mentoria. Nós temos 3 pilares aqui e eu vou sugerir isso para você também em casa. 3 pilares. Quais são os pilares, Débora? Pilar 1, fundação. Pilar 2, a gente pratica, fixa o que nós fizemos na fundação. Pilar 3, a gente faz o quê? Conteúdo específico, a lapidação da sua prova. Específico para cada prova. Vou pegar o exemplo da Unesp aqui. Pilar 1, fundação dos conteúdos que são certeza que vão cair na Unesp. Então, quais são os conteúdos? Que é certeza de matemática, de física, de química. E aí o aluno tem que fazer aula, fazer lista, fazer aquele processo de revisão. Todo esse processo, conteúdo básico é certeza. A gente tem que ganhar, tem que garantir. Terminei, Débora, esse pilar 1 da fundação, do conteúdo que é certeza da minha prova. Beleza. Agora, no pilar 2, a gente começa a fazer o quê? Vamos começar a praticar esse conteúdo em formato de simulado para ver como é que nós vamos nos sair. Nessa primeira etapa, eu preciso medir os meus acertos? A gente mede, só que não é uma métrica muito realista do final do ano. Por quê? Porque nessa etapa 1, a gente está aqui para aprender. Eu parto do princípio que o aluno não sabe, então dentro das aulas tem tudo que ele precisa, tem as aulas, tem as características, a gente ensina, ele faz lista de fixação, a gente tem suporte, né, plantão, aquela coisa toda, para ele aprender a matéria. Então o que ele erra aqui, eu até falo com os alunos, esse primeiro período é o período que ele pode errar, que ele deve errar, porque acertar na sorte nesse período é pior do que errar. Porque acertar na sorte, ele nem vai saber que ele tem dificuldade. Agora, se ele errar, a gente vai conseguir detectar o que ele errou, por que ele errou e auxiliá-lo. Então, nesse primeiro pilar aqui, quando a gente começa a errar nessa fase de aprendizagem, tá patinando, peguei uma lista com 6 exercícios, errei 50, ok, porque você está aprendendo, normal. Aprendi, tirei dúvida, fiz tudo, analisei os erros, voltei, fiz tudo que tinha que fazer. Aí nós vamos para a etapa 2. Na etapa 2, os erros eles são mais significativos. Por quê, Débora? Porque na etapa 2, a gente já aprendeu a matéria, já fixei, já fiz exercício, já tirei dúvida, já errei, já corrigi. Então, a etapa 2 é a aplicação em formato de simulado de tudo isso que eu aprendi. No começo, né, nesses simulados, é claro que os alunos começam indo mal. Por quê, Débora? Porque a gente tem que pensar que o simulado não é só a questão. Tem que ser uma questão com a mesma linguagem, com o mesmo grau de complexidade, com as mesmas características, com as tendências do próximo vestibular e não com o vestibular antigo. Então vai ter novidades em questões que ele não está acostumado. Então é comum que ele estranhe um pouco, depois vai entrando no eixo. Aí, gente, essa segunda etapa, ela precisa ser medida e medida no detalhe. Então, cada simulado que esse aluno faz, a gente tem que olhar para aquele erro e entender o que ele errou, frequência de erro, o que tinha nessa questão. Isso é muito bacana. E para a gente saber se a gente está evoluindo ou não, só vocês terem mais noção do que a gente faz aqui, você pode fazer aí também.
nós temos uma planilha identificando todas as matérias do simulado. Então, da questão 1 à questão 90, o que é a matéria 1, a 2, a 3. E aí o aluno, quando ele faz um simulado, ele tem ali quais são as matérias, ele não sabe o gabarito, ele coloca o gabarito dele, aí já é uma planilha que está programada para dizer se está certo ou errado. Então a gente pega tudo que ele errou e a gente compara. Peraí, que questão que ele errou? Qual era o grau de complexidade? Tem nível de dificuldade a questão. Qual é o grau de complexidade? Era uma questão nível, né, de dificuldade fácil, médio, difícil. Ele errou por quê? Foi atenção, foi leitura, é interpretativa, é interdisciplinar ou não? A gente faz essa análise. O aluno vai para o segundo simulado. Então, muito bacana você fazer isso. A cada 5 simulados propositais, pensando no vestibular deste aluno, a gente chama para analisar com ele. Por quê? Quando ele faz o primeiro, ele já tem noção dos erros, corrige, volta, faz o segundo, corrige, né? Quando fecha os 5, o que a gente consegue ver? Da Unesp, por exemplo. Os erros, eles são recorrentes? São sempre as mesmas matérias? É aleatório? O aluno erra mais em interpretação do que conteúdo? Quais são as matérias que mais erram? Então a gente consegue olhar para esse contexto, analisar, interferir positivamente. Então por isso que é tão importante você medir, porque olha só, você fez 1, 2, 3, 4 exercícios. Nesses 4 exercícios você errou física, cinética. Poxa, você tem um problema em cinética. Então você precisa voltar nessa matéria. Então você tem que medir quantos acertos. Só que não pode ser só errei tanto de tanto. Não, por que eu errei? Que matéria que eu estou errando? Porque olha só, se você erra sempre a mesma matéria, tem 2 coisas importantes aí. Significa que essa matéria sempre está na prova e você tem dificuldade nela. Significa que ela pode estar no vestibular e você vai errar de novo. Entende? Então você precisa saber qual é a matéria que eu estou errando, por que eu estou errando e vou interferir agora, vou voltar, rever o que eu tenho que rever, aprender o que eu tenho que aprender antes de ir para o próximo. Porque senão o aluno fica simulado, só que ele não para. Ele não para analisar. Um grande erro de muitos candidatos é o quê? Ele faz muito, só que ele não analisa. Ele faz. Às vezes ele faz vários simulados, errando exatamente a mesma coisa, e ele não corrige, vai para o vestibular, ele erra a mesma coisa. Então assim, é uma coisa que ele podia ter corrigido há muito tempo atrás, que ele poderia ter corrigido durante o período de estudos, e não corrigiu, e consequentemente perdeu uma questão que é, pensando em Unesp ou em grandes faculdades aí, que tem uma concorrência bem puxada, né? Infelizmente um ponto pode sim tirar você da jogada, pode sim tirar você da lista de aprovados. Então, como que eu vou medir? Essa é a sacada. Como que eu vou medir se eu estou evoluindo ou não? Fiz o primeiro simulado, acertei lá 50 de 90. Corrigi todos os meus erros, analisei as questões, identifiquei a matéria, tirei dúvida. Vou para o segundo simulado, acertei 55. Eu evoluí. Débora, mas é ruim. Tá ruim, mas eu evoluí, certo? Vou para o próximo simulado, 60. Tá ruim, mas evoluí. Então você consegue medir. Também pode acontecer do aluno acertar 50, no outro 40 e tantos. Opa, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso medir. E às vezes, por que muitos alunos não fazem isso? Porque dói. Porque não é agradável você fazer uma prova de 90 questões e você está 50%, você está 45%. É muito difícil deparar com a sua dificuldade, mas é uma dificuldade necessária. Se você fizer isso, você tem muito mais chance de aprovação, porque você está de frente com o seu espelho, com a realidade do que você sabe e do que você não sabe. Às vezes você acha que aprendeu a matéria e não aprendeu nada. Está errando coisa que você viu lá na base, você está errando no seu simulado. Então vamos voltar lá. Porque, gente, esse período é o período que você pode errar. Você pode ser corrigido. Então é necessário olhar para as suas dificuldades, olhar para a sua vulnerabilidade e corrigi-la. É possível e é normal. Então isso é extremamente necessário. Mas não é fácil. Ô louco, meu! Então isso é extremamente importante. Então qual vai ser a métrica da evolução? Os simulados. Então fiz um total de 5 simulados, subi 2, 3 questões, estou corrigindo, opa, evoluímos. Lembrando, sempre que eu for para o segundo simulado, eu preciso ter corrigido e tirado todas as dúvidas do primeiro. Tirei dúvidas, sanei todas as minhas dúvidas, identifiquei todas as matérias, vi tudo que eu errei, resolvi tudo. Aí eu vou pro 2, eu não posso errar a mesma coisa. Eu posso errar coisas diferentes, mas não a mesma coisa. Tudo bem? Fiz os 5, analisei. Vou para outro grupo de simulados e começo a ver, não, meus acertos estão crescentes, estou evoluindo. Gente, tem 3 possibilidades para vocês no simulado.
eu posso ir crescendo, que é o ideal. Parece ser óbvio e lógico que isso vai acontecer, mas nem sempre acontece, mas é o ideal. Existem os alunos que, infelizmente, eles vão caindo por N motivos, então precisa se analisar o que está acontecendo, o que o simulado está fazendo e o que tem no simulado que a pessoa não pegou, então é importante. E a grande maioria não está nem no grupo do que cresce e nem no grupo que vai caindo os acertos. A grande maioria está no grupo do meio. São os alunos que eles mantêm o número de acertos. Débora, mas aí é legal, né? Por exemplo, estou acertando 77 e mantenho 77 em todos os simulados. Tá bom? Não tá bom. Não tá bom. Porque olha só, você está mantendo e se a gente está corrigindo, está tirando dúvida e você está mantendo isso, você está errando coisas, ou coisas iguais ou coisas diferentes, na mesma proporção. Se mudar qualquer coisa na prova, infelizmente 1, 2 pontos, ou subir 1 ponto na nota de corte, você acaba ficando fora. Então, independente de quanto você estiver acertando, não sei se seja gabaritando a prova, né? Mas independente de quanto você está acertando, é muito importante que você vá aumentando a sua nota. Uma coisa que eu acho bem legal aqui, que a gente faz bastante, né? E principalmente em redação, nós temos alunos quando eles começam a fazer redação, todas as redações da Banca Vunesp valem no máximo 11. Depois tem uma formulazinha para converter para o peso. 28, 24, 22, 20, aí depende do peso da redação para a prova. Mas enfim, todo professor vai corrigir valendo 11. Então sua nota você vai tirar de 0 a 11. E depois entra numa fórmula para corrigir e dar o peso da prova. E aí quando os alunos fazem a redação aqui na mentoria, eles tiram essa nota de 0 a 11 e depois a gente já sabe, né, como que faz a fórmula que a professora ensinou para converter para o vestibular deles. E o que é bacana, a gente começa com alunos que tem 7, tira 7 na redação, nunca tiramos menos que 7, geralmente o aluno tira 7, e aí esse aluno vai melhorando, 7, aí vai para 8, aí vai para 9, aí ele fica um tempo insistindo ali no 9, é difícil sair dessa barreira do 9, aí chega no 10 é uma vitória, aí vai para o 10,5 e chega no 11. Ou tem alunos que já começam no 10, né, vai para o 11, assim, só que geralmente é entre 7 até chegar aí no 11. Só que, por incrível que pareça, é mais fácil pegar um aluno do 7 e levar ele para 9, 10, do que pegar um aluno de 10 e levar para 11. Por quê? Porque o refino é muito maior. A lapidação desse aluno é muito maior. Porque esse realmente está faltando ali os detalhes. Então, quando você chega no nível de acerto 77, 78, 80 no simulado, é mais difícil subir. Por quê? Porque é refinar. Que aí entra o bloco 3. Que a gente usa aqui, que eu estou sugerindo para você aí. Qual que é o bloco 3? Lapidar. Ali são os pequenos detalhes que vão te colocar à frente. E, gente, vou dar uma orientação para vocês aqui. Boa parte dos alunos, dos bons alunos, que estão estudando para passar, que estão na pegada, o que vai diferenciar ali, geralmente você pega ali os aprovados, né? A lista dos aprovados e os que foram quase aprovados, a nota é bem parecida. Por quê? São os pequenos detalhes, esses parafusos que a gente vai apertando, pequenos detalhes de lapidação que vai dar esse salto e fazer essa diferença. Então, tô errando muito, tem muita coisa a aprender, ok, você vai aprender, você vai evoluir mais rápido. Quando chegar num ponto que já tá bacana, aí você vai evoluir de forma mais lenta, mas tá tudo bem. São só lapidações que você precisa fazer para conseguir a aprovação. E aí até queria ver com você aqui, você já passou por isso? Sabe, eu quase cheguei no corte, eu quase passei, eu fiquei na lista por tanto. Gente, isso é muito comum, porque são os detalhes, essa pequena lapidação que vai dar para você aí essa sacada. Então, qual que é a grande sacada desse vídeo aqui? Você precisa medir. Como que eu vou medir, Débora? Com simulados. Quais simulados? O próximo vídeo, que é o último, a gente vai falar muito sobre questões. Mas quais simulados? Que estão direcionados para a sua prova, com a mesma linguagem, mesma âncora, mesmo comando, com as mesmas características e com possibilidades para o próximo ano. Cuidado! No próximo vídeo eu vou falar muito de prova antiga, de questões, que a gente vai falar por quê. Eu tenho que sempre ver a possibilidade do ano futuro. O que já foi, eu tenho que fazer também, mas não é suficiente para passar. Sabe, esses ajustes não vão estar nas provas anteriores, beleza? Então, ó, se você tá aqui até agora, eu imagino que você gostou e que você vai querer ver o próximo vídeo. Então eu vou pedir para você curtir o vídeo, para que você se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, quinto e último, ok? Tchau, tchau!